Olá, eu sou o Daniel do canal Info Cotidiano e hoje nós vamos para mais um vídeo de SQL Server. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com o comando insert, que nada mais é a instrução de você inserir dados, registros em uma tabela, beleza? Após a vinheta. Bora lá então para o vídeo. Seguinte, eu tenho o Debeaver aberto aqui e vou fazer as instruções SQL de insert no Debeaver, tá? Mas você pode usar a ferramenta da Microsoft, como nós já utilizamos nas aulas passadas, é que aqui é mais rápido, né? Mais um programa mais leve, como eu expliquei no vídeo passado, então nós vamos fazer por ele. Mas se você quiser fazer pelo estúdio da Microsoft, pode fazer. O comando insert se baseia aqui. Insert into. Então você vai inserir aonde, né? Numa tabela de cidades, por exemplo, tá? Daí você precisa informar o quê? A relação dos campos. Se eu abrir aqui a minha agenda, né? E verificar aqui em tables a minha tabela de cidade, as colunas, eu tenho o código, o nome e o estado, perfeito? Para que eu possa fazer a inclusão, eu preciso informar os campos. Código, nome, que é o nome da cidade, e o estado. Perfeito? Observe que os campos eu não coloco entre aspas, porque são campos, né? Eu só vou precisar colocar entre aspas quando eu for passar o conteúdo dos registros, ok? Então eu relacionei os campos, agora eu preciso informar o quê? Values, os valores, perfeito? Então eu vou deixar aqui por enquanto, tá? E vou escrever um comando SQL, que você não aprendeu ainda, que é o select, nós vamos aprender em aulas futuras, mas eu vou selecionar todas as cidades cadastradas, tá? No nosso sistema eu tenho 4 cidades cadastradas, Serra Negra, Amparo, Lindóia e Monte Sião, perfeito? Ou seja, eu vou mostrar aquele programinha que eu tenho, que eu fiz em Lazarus, multiplataforma, esse programinha aqui, eu tenho as mesmas cidades cadastradas. Então, quando eu cadastro uma cidade, eu vou em novo e coloco lá Jacutinga, Minas Gerais, e dou um grava, ele nada mais é que ele fez um insert na tabela. Como eu uso Lazarus, uma ideia de desenvolvimento rápido, né? Se eu vir aqui no meu comando update de cidades, então eu tenho os campos aqui, eu mando gerar, automaticamente ele gera um insert aqui, tá? Que é exatamente, deixa eu minimizar aqui, esse comando que nós acabamos de escrever em cima, ó. Insert to cidade e os campos, beleza? Então, lá no back-end do meu programinha, independente da linguagem que você o fizer, você vai executar esse comando insert into. Se você usa classes, né, orientado a objeto, é a mesma coisa. Eu vou abrir aqui um gerador de classes que eu fiz, lógico que eu fiz para minha linguagem de programação, mas o resultado é o mesmo, é só para que você possa entender. Ele identifica campos e gera classe. Então ele identificou o campo código, nome e estado, e aqui ele faz o insert into cidade, código e estado e passa os values aqui embaixo como parâmetro. Beleza? Bom, feito isso, vamos inserir uma cidade então. O próximo código é 5, números sempre fora de aspas e textos e datas sempre dentro de aspas. Então, aqui não apareceu Jacutinga, porque eu não atualizei, ó. Jacutinga está aqui agora. Se eu tentar fazer uma outra inclusão com o código 5, obviamente ele vai dar erro de chave primária. Mas vamos colocar aqui Pedreira, por exemplo, no estado de São Paulo, tá? Vou fazer essa inclusão. Ele deu um erro aqui, beleza? O que ele deu erro? Ele deu um erro de primary key. Por quê? Porque já existe o código 5 em Jacutinga e eu estou tentando colocar aqui o código 5 em Pedreira. Essa é importante da chave primária, manter a integridade. Tá? Então o código 6 vai ser Pedreira
executei, funcionou normalmente, beleza? Olha só, pedreira já entrou aqui. Show? Você também vai ver esse comando, não só eu mostrei uma linha embaixo de outra para facilitar, mas você vai pegar casos de clientes que pode estar assim, vai funcionar da mesma forma. Vamos colocar lá 7 Curitiba, Paraná, por exemplo, né? Legal? Você pode também pegar tudo que numa linha só, tá? Você vai acontecer casos de você pegar insert que não vai ter nenhum campo relacionado, apenas os valores, tá? Isso porque quando eu não especifico o campo, significa que aqui os valores têm que ser todos os campos da tabela. Você vai entender o porquê. Vamos pegar uma cidade aqui. São Paulo. SP. Fez a inclusão normalmente. Beleza? Só que se eu quisesse incluir apenas o código e o nome, o estado não. Na teoria, o que eu faria? Apagaria aqui o estado e a vírgula e executaria, mudaria o código aqui para não dar um erro de chave primária. E colocaria, sei lá, São José. Beleza? Na hora de eu executar, ele deu um erro. Porque como eu não informei os campos que eu quero fazer essa inclusão, ele entende que está faltando parâmetros aqui, está faltando estado para que possa permitir uma inclusão. Então, nesse caso, que eu não vou atualizar todos os campos, obrigatoriamente eu preciso passar os campos aqui. Tá? Então, se eu quero atualizar apenas o código, a coluna código aqui, o campo código e o campo nome, eu só especifico código e nome. Fiz a inclusão. Eu permiti aqui que o nulo seja incluído, porque eu não criei aquela constraint, aquela validação not null quando eu criei a tabela. Eu permiti o campo nulo no estado. Então ele fez uma inclusão aqui, ó, com o estado nulo. Beleza? Tranquilo até aí? Show, né? Mesma coisa para cliente. Se eu abrir aqui cliente, então olha os campos que eu tenho em cliente. Quer ver? Ó? Vamos mudar aqui. Em vez de ser cidade, vou colocar cliente. Ele mostrou 3 clientes cadastrados, ok? Então eu vou fazer a inclusão de um cliente. Insert into. Vou colocar os campos: código, nome, endereço, bairro, fone 1, fone 2 e cidade, ok? E vou passar os valores, os values. Código 4, o nome Daniel José, óbvio que é um exemplo, né? O endereço teste 4, bairro teste. Se tiver o texto fora de aspas, vai dar erro. Fone eu fiz como string, então ele não está inteiro, né? Tá como varchar, então tem que ser entre aspas, tá? E o código da cidade número 4 aqui. Beleza? Fiz a inclusão, ele deu um erro. Por que deu um erro? Vamos lá. Insert to. Inserir aonde? O que eu esqueci? A tabela. Vou inserir em cliente, ok? Beleza, funcionou certinho. Se eu executar agora o cliente, o Daniel José está aqui embaixo. Observem que, se eu vir aqui e mostrar o diagrama de como está o meu cadastro para você, você vai ver que eu tenho as duas tabelas, o cliente cidade, onde na cidade possui um relacionamento, né? O campo cidade da tabela de cliente possui um relacionamento com o campo código da tabela cidade, uma foreign key, né? Para manter a integridade dos dados, né? Igual eu falei sobre foreign key na aula passada. Como ele vai manter a integridade dos dados? Eu estou incluindo aqui, beleza? Se eu executar um select asterisco from cidade aqui, nós vamos listar todas as cidades. Observe que termina na 9.
Eu vou incluir aqui um cliente na cidade 25. É o José. Tá? José da Silva. Com o código 5. Está tudo correto, só que a cidade 25 não existe. Tá? Então ele conflitou, ele deu um erro aqui. Ó. Observe que ele deu um erro. Tá? No insert. Aqui ele fala que ele deu um erro no forms de que cidade. Na hora que você for ver, não existe a cidade 25. É óbvio que vai dar erro. Mesma coisa se nós colocarmos a 9 aqui, ó. A cidade com o código 9 que existe, ele faz a inclusão sem problema. Tá? Outro detalhe, se eu tirar todos os campos daqui e deixar só assim, e colocar lá o código 6, o João da Silva, ele fez a inclusão, né, sem os campos. Por quê? Sem eu informar os campos aqui, porque são todos os campos que estão listados. Se eu fosse, por exemplo, só incluir o nome do cliente, o código, o nome e a cidade, obviamente vai dar um erro aqui de integridade. Vou colocar Marcelo aqui. Deu erro, porque eu não especifiquei os campos que eu quero antes do values, é óbvio, né? Então, só para você entender, se eu quiser colocar só fazendo a inclusão dos campos, código, nome e cidade, eu preciso informar aqui depois da tabela que eu só quero incluir código, nome e cidade. Incluiu aqui. Se eu for no cliente, observe que aquele último cliente que nós cadastramos, todos estão nulos. Qual a importância dessa integridade do forms de que cidade? Se eu for apagar uma cidade, se eu selecionar uma cidade aqui, ó, e for apagar, que nem eu estou usando a 9, nesse último cadastro do Marcelo, se eu apagar ela aqui, ele vai dar um erro, que eu não posso apagar ela porque ele está em uso. Ele está em uso na nossa tabela de cliente. Então, o único jeito de eu apagar a cidade é eu apagando os clientes, ou mudando a cidade deles, ou apagando eles, né? Senão ele não vai permitir, tá? Isso só vale no gerenciador aqui do banco de dados? Não. Se você vier aqui naquela agenda, no sisteminha que foi feito, está aberto aqui, e se eu for, obviamente, apagar a cidade aqui 9, São José, ele já deu um erro, ó. É ficar a cidade, porque existe uma restrição que a cidade 9 está em uso aqui pelo Marcelo. Beleza? Bom, eu conto com o seu like, se inscreva no canal, comentem aí. Obrigado aos membros. Quem não for membro, se interessarem a ajudar o canal, clica aí no Seja Membro. Você é muito bem-vindo e obrigado pela contribuição. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.